Olá, galera! Bem-vindo ao nosso pod contábil, CPA Prime Contabilidade. Eu sou a Val e aqui do meu lado está o Marquá. Muito obrigado pela apresentação. Bom, hoje nós temos o prazer imenso de ter aqui conosco um grande advogado, um amigo, uma pessoa formidável, Mário Eduardo Alves, famoso Dr. Mário. Seja bem-vindo. Boa tarde. Estou me apresentando, sou advogado na área empresarial. Eu atuo desde os anos 69 e 70. E a minha função como profissional, tenho buscado orientar as empresas da melhor forma possível de evitar aí o contencioso judiciário. Nossa, parabéns! Desde 69? O senhor se formou em 69? 69. Poxa, não era nem nascido. Nasci em 75. Nem eu. Né? A Val também em 75. Bom, já vimos que o senhor tem uma vasta experiência. Vai poder nos ajudar e muito hoje, com várias dúvidas e vários conselhos, que o senhor pode nos dar. Mas antes, eu gostaria de te dar um pequenininho presente por comparecer hoje. Espero que goste. Pode abrir, porque aqui eu fiquei sabendo que no Brasil é feio guardar o presente para abrir depois. Mas teve um amigo meu chinês que falou que na China não se deve abrir o presente. Não, nunca. Não abre o presente. O senhor, como advoga para vários chineses, deve saber melhor que a gente. Mas na China não se deve abrir o presente. É tradicional receber e não abrir o presente, só depois é que vai ver o presente. Bom, espero que goste. E que depois compartilhe conosco. O que será? Quem realmente abre os pacotes para mim é minha mulher. Eu também sou péssimo nisso. Ela acha que eu sou muito atrapalhando em abrir os pacotes. Eita, que lindo, tá ao contrário. A caixa é linda. Ó. Que beleza. Opa! Que beleza. Vamos sim. Vamos saborear sim. O que é? Não tô vendo. A gente não tá vendo aqui. Um aguardente. Um aguardente. Viu? Que fantástico. Espero que gostem. Dizem que é a melhor cachaça do Brasil. Vamos experimentar. Pronto, acabou. Essa é para quebrar o famoso gelo, sabe? A gente toma na saída. Tá muito cedo ainda, né? Não, acabou o podcast, né? Se vai começar agora, já era. Bom, o senhor se formou em 69, mas antes, se formou em alguma outra profissão? Teve alguma outra coisa? Eu me formei pela Alves Penteado em técnico de contabilidade na época. Nossa! Bem-vindo. Bem-vindo, eu sou técnico também. Né? E que depois, pela lei que criaram os contabilistas, nós fomos equiparados aos contabilistas. Eu estou nessa também. Né? E, paralelamente, eu trabalhei por 12 anos no Tribunal de Justiça como escrevente. Aí me exonerei do funcionário público e fui advogar, onde eu estou advogando até hoje, né? Entendi. Muito bom. E o seu pai era advogado? Era advogado, não era? Sim. O meu pai se formou pela Faculdade do Lago São Francisco em 1940. Fantástico. Onde depois ele foi para a advocacia, foi para o interior do estado de São Paulo, ficando lá em Tanabi, onde além de advogado ele foi prefeito de Tanabi. Ah, é?
Poxa, que bacana. E depois, no ano de 1947, ele ingressou para a magistratura paulista, onde ele permaneceu até 84, onde ele foi aposentado pela compulsória, quando já no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito bom. Então, o doutor não tem nada a ver com... Não é uma sucessão o seu escritório. O doutor montou do zero. Em 69, do zero. Sim. Eu montei em 69 o escritório. Quando meu pai se aposentou, ele veio fazer parte do escritório. Foi quando, então, eu constituí a pessoa jurídica do escritório, que tomou o nome de Alves e Silva. Ah, tá. Então é Alves e Silva, É. devido ao sobrenome do seu pai também. Porque meu pai tinha Silva e eu Silva, tinha Alves. Alves e Silva. Então era seu e do seu pai. É. Só quando seu pai se Tinha mais de aposentou. um sócio, mas que estava só como integrante. Só integrante. Entendi. Bacana. E tem algum familiar que trabalha com o senhor, filhos, algo assim? O meu filho está comigo no escritório, mas a área dele é engenharia, né? Não é advocacia. A minha filha, no início, trabalhou algum tempo comigo, mas hoje ela tem um escritório independente e é professora de processo civil da PUC. Que bom. Sua filha também é advogada, então? Advogada. Advogado. Um engenheiro, a outra advogada e o outro advogado também. O outro é advogado, bacharel em Direito, mas é funcionário do Tribunal de Justiça em Araçatuba. Em Araçatuba. Não quis advogar e está lá como funcionário lá do tribunal, lá do Fórum de Araçatuba. Entendi. E as áreas, então, o senhor trata tributário, empresarial, trabalhista? Geralmente, quando a gente abraça a advocacia empresarial, a gente se compromete com todas as áreas do direito, inclusive com problemas pessoais da diretoria da empresa, né? Sim, isso aí eu sei bem. Carlos? Eu sei bem. Tudo que eu tenho, eu transmito ao doutor. Sim. São muitos problemas. Toda hora gera um. E o criminal não, né? Criminal, esfera criminal. Olha, eu tinha, como dizer, tudo para estar na área criminal. Porque quando do funcionário do tribunal, eu fui lotado sempre na área criminal. Cheguei a lecionar alguns anos na área criminal, mas não gosto de atuar na área criminal. Só para atender clientes especiais é que eu atuo na área criminal. Não é o meu dia a dia, porque direito criminal a gente tem uma série de problemas de enfrentar, dos quais muitos deles eu não gosto. Tá certo. Tá certo. É isso mesmo. E os seus clientes, como eles são? Se eles são recorrentes, eles se procuram só quando tem problema? Como que acontece? Basicamente, nós temos uma carteira de clientes onde nós prestamos assistência jurídica preventiva a essas empresas. Certo. Então, eles nos pagam mensalmente um valor para ter essa assistência ininterrupta. Outros clientes são aqueles que preferem trazer ao escritório causas individuais, onde são tratados individualmente os problemas deles. Tipo assim, ferrou, vai lá e chama o senhor, né? Tendo problema, tendo algum conflito, ele nos procura para resolvermos, orientarmos, dar andamento, ver que solução que a gente pode dar à questão que ele nos traz. Né? Entendi. Mas esses clientes que pagam mensalmente é qualquer tipo de situação, então? Referente à empresa, né? Empresa. Entendi. E particular dos titulares da empresa titulares. também, Que envolve, né? Uma coisa está ligada à outra, Acaba né? envolvendo, eles nos consultando sobre problemas pessoais e a gente orientando aí as pessoas como
conduzir o problema da melhor forma. Muito bom. O senhor está me falando anteriormente que tem vários clientes que vêm no escritório com um monte de problema, o senhor acaba resolvendo e eles acabam saindo do escritório, ao invés de pagar a consultoria para não ter mais problema no futuro. Geralmente acontece, porque o cliente acha que o problema acabou, eles não precisam mais investir no advogado. Uhum. Então, eles acham que aquele pagamento mensal já não tem razão de ser. Então, eles acabam dizendo, quando eu precisar, eu procuro. Aí ele deixa o problema crescer e quando volta, naturalmente, eles vão ter que arcar com um custo bem maior do que se eles tivessem continuado na assistência ininterrupta, né? E todo esse tempo que o doutor está, desde 69, né, muita coisa. Quais foram as maiores inovações no seu ramo de atividade? O que houve maior inovação do que era lá no passado para agora? Teve alguma, assim, inovação? Algo para melhorar a classe? Não. Com relação à classe dos advogados, eu acho que nós fomos abandonados pela ordem dos advogados, né? Que as alterações na legislação veio em prejuízo do advogado, não favoreceu nada os advogados. Mas de qual sentido, assim? Passaram a ter atuação em algumas áreas, os tabeliões passaram a exercer aí o que era prioritário dos advogados, passaram a ser realizado com ato extrajudicial pelos tabeliões, né? Perdeu o campo, na verdade. Perdemos bastante campo. E com relação à Câmara Arbitral, também perdeu espaço ou não? Não. Tem várias aí, né? Eu tenho muitas instituições de arbitragem e que a gente precisa tomar o máximo cuidado, porque elas se titulam instituições de arbitragem quando não preenchem os requisitos da lei, os procedimentos realizados por eles. Então, as pessoas que se utilizarem da arbitragem precisam tomar muito cuidado com a legalidade dessas instituições, porque para ter a legalidade precisa ter a observância à lei, o que não é realizado. Através da arbitragem, nós tínhamos um contencioso muito grande, os clientes tinham um contencioso muito grande e de demora de soluções. Nós fizemos a introdução da arbitragem a esses clientes. Hoje, eu praticamente não tenho contencioso mais com esses clientes, porque se ocorrer algum conflito, nós levamos imediatamente o problema à arbitragem e o solucionamos rapidamente também para o cliente. Certo. Os julgamentos, geralmente no Brasil, eles demoram muito, né, para ser julgados. Por quê? Você sabe? A máquina do judiciário, ela está muito sobrecarregada. E nós temos aí muitos recursos a serem interpostos durante o processo, o que também faz com que os processos se prolonguem por muitos anos. E demora. Como demora? Meu Deus! Na área da justiça comum, que é a estatal, nós temos aí a média de um processo que ande bem de no mínimo 5 anos a 10 anos. Na Justiça Federal, nós temos um processo que se alonga até por 30 anos. Sério? Nossa, não sabia. Né? Bom, isso é importante frisar, então. Não é culpa do advogado que os processos demoram. Tá? Não fique no pé, não adianta ficar mandando zap toda semana
porque eles acompanham, eles têm sistemas próprios que acompanham. Então não adianta ficar no pé do advogado, porque não é culpa deles. Ok? É só um desabafo aqui da sua... eu converso com vários advogados e eles têm esse desabafo, né, Não, sobre o porque processo. nós peticionamos, quer dizer, tem agora uma legislação que vem a tempo, que é a prioridade aos idosos. Que a gente pede a prioridade para os idosos. Nem assim os juízes Não vai. não vai para frente. Vai. Quer dizer, se a gente reclama demora, já teve juiz que, ao dar o despacho, diz que ele tem muito processo, que não é só aquele processo. E que tem que obedecer a ordem cronológica conforme o Conselho Nacional de Justiça determina. E doravante, como ele teve que tirar o processo da fila, embora seja prioritário, vai para o último lugar da fila. Sério? Aí vai demorar Nossa. muito mais. Então, se você peticionar, É melhor não... você vai Melhor mais não atrapalhar do que ajudar. É melhor não Essa- reclamar, então, Não. né? Não, Essa é uma dica importantíssima, seus colegas de profissão. não reclame. É melhor ficar quietinho, que senão Vê se o consegue, problema é maior. numa boa, o juiz despachar, viu, num dia que ele esteja de bom humor, né? Maravilha. Queria voltar ao tema aí, Câmara Arbitral. Queria saber, é só advogado que pode montar a Câmara? Não. Ou qualquer Não. pessoa pode montar? Pode, qualquer pessoa. Mas para quem vai... Porque a Câmara é o quê? É uma mediação, né? Faz uma mediação. Mediação, conciliação e julgamento, né? Para essas pessoas que vão analisar esse caso, precisa ser advogado? Não, Também não. não. Não, eles precisam serem qualificados para o caso. Por exemplo, se eu tiver um problema de danos na construção civil, pode ser um engenheiro que vai solucionar o problema. Entendi. Mas precisa ter um curso, assim, para poder fazer de mediação? Tem. Específico? De arbitragem, É. nós temos curso de arbitragem onde orienta o profissional rigorosamente o que a lei pede para se fazer um procedimento. Entendi. Habilita a pessoa para ser assim, o economista na área de economia, contabilista na área de contábil, que são auditorias, o engenheiro na área da construção civil, quer dizer, e advogados que se acham habilitados. Precisam fazer um curso, hein, de Precisam fazer um mediação lá no curso. É escritório. Bom saber. A gente pode se inscrever sim, estudar é sempre bom. Existe um aspecto que nós discutimos muito na verdade, é de que o árbitro não pode se socorrer de pareceres de terceiros. Ora, se é uma maneira de se discutir, precisa uma perícia no processo, como no juiz comum, se precisa não perícia, você vai nomear um perito. Se as partes não concordarem que o árbitro nomeia um perito para resolver o problema, ele se dá como não qualificado para o procedimento. Então, as partes precisam consentir que o juiz, que o árbitro vá ouvir a opinião de terceiro através de um laudo. Entendi. Porque a opinião do árbitro é pessoal, ele não pode ter ingerência de fora. Entendi. E o que está dentro? O que se pode fazer nessas câmaras? Pode fazer o quê? Reclamação trabalhista? Ou algum empecilho tudo que for trabalhista? direito disponível pode. Inclusive, o problema da relação de trabalho após a rescisão do trabalho são os créditos. Os créditos que o trabalhador leva consigo e não ainda saldado é direitos disponível. Então, através da arbitragem, pode-se dar uma solução a esse litígio do empregado com o empregador. Entendi. E contratos em geral também? Contrato em geral. Contrato em geral. Nos contratos em geral, nós aconselhamos que a parte se cuide de quando da realização do contrato,
já faça a eleição do juiz arbitral, com a indicação da instituição, para que as partes fiquem vinculadas ao juiz arbitral. Porque se não fizerem assim, não é obrigatório comparecer ao juiz arbitral. Se eleger o juiz arbitral sem indicação da corte ou da instituição de arbitragem, as regras de arbitragem, coisa e tudo, e as partes não concordarem com a instituição que vai ser, com as regras que vai ser, vai jogar no Poder Judiciário para resolver como que vai chegar essa arbitragem. Vai demorar muito mais tempo se não já tivesse direto socorro. Ninguém concorda com nada, né? É. Então, assim, aí demora e vai. Exato. Então, o cuidado é que esteja já no contrato celebrado entre a parte, já disciplinado a questão da arbitragem bem clara, para que não haja nenhuma dúvida de que, se tiver alguma controvérsia na execução desse contrato, quem vai julgar é a instituição tal. Mas a instituição tal se vincula ao procedimento arbitral? Não. Só ele vai vincular como se fosse um tribunal. Vai receber e vai mandar o processamento. As partes deverão manifestar quanto à constituição do tribunal arbitral. Se é o árbitro único, se é mais do que um árbitro, eles mesmo têm que indicar como que vai ser esse procedimento. A instituição não tem nenhuma influência no procedimento arbitral. Ele só será o local onde deverá ocorrer o procedimento arbitral. Entendi. Poxa, obrigado pela aula, né? Que a gente conhece um pouquinho só. Acho que o público também, né? O público também não tem muito conhecimento. É interessante a gente fazer um cursinho de arbitragem, né? Vamos se inscrever aí, viu, doutor? E, doutor, eu não sei como que tá hoje em dia, tá? Com esse negócio da pandemia, as audiências, elas estão presenciais ou tá só videoconferência hoje em dia? Como que tá? Com o surgimento da pandemia, houve a necessidade de que o Poder Judiciário se adequasse para audiências à distância. E dificilmente vai se dar o retorno dessas audiências presenciais. Há uma resistência muito grande. Então, nós estamos hoje com a maioria das audiências virtuais. Que insiste o juiz de fazê-las virtualmente, com exceção de algumas audiências onde tem que se promover alguma prova de que entenda o juiz de que precisa ser de modo presencial, então ele se realiza presencialmente. Mas a maioria hoje está sendo por videoconferência. E o que o senhor achou disso? É difícil? Como que foi fazer essa parte entrar nessa parte de vídeo, né? Fazer as audiências em vídeo. Porque assim, foi um negócio novo, né? Pegou a gente de surpresa e foi um negócio muito novo. Mais surpresas são para pessoas da minha idade. Que até agora não conseguiram se adaptar à nova tecnologia. Então precisa ter sempre uma pessoa técnica para auxiliá-lo, para orientá-lo, porque para nós é muito difícil entender essa evolução do que os jovens já estão acostumados a brincar com o computador. Sim. Nós, infelizmente, apanhamos muito ainda nessa tecnologia. Mas não tem tido muita dificuldade, porque quando não existe a dilação probatória, a oitiva de testemunha, então as coisas fluem normalmente. O grande problema é quando é a oitiva de testemunha, porque há necessidade do isolamento das testemunhas durante a instrução, que uma não tenha contato com a outra, não ouça o que fala, essas coisas. Então, isso tem demonstrado bastante dificuldade se conseguir a credibilidade de que está tendo isolamento da testemunha durante
uma videoconferência para a instrução de um processo. Então, quando ocorre assim, vai ouvir testemunha, geralmente a gente requer os vídeos que seja feita a audiência presencial. Os advogados podem requerer? Eu requeiro. E tem Só sido quando atendido. Só quando tem esse caso. Quando eu vejo que há necessidade necessidade de oitiva de testemunha com a maior seriedade possível, eu prefiro que seja presencial, onde o juiz pode fiscalizar de que as testemunhas estão isoladas e não estão infectadas uma com a outra, né? Sim. Mas nos outros processos, bem melhor a videoconferência, né? Tem que sair. Videoconferência. A gente vai até a Barra Funda lá, um problema. Um trânsito danado. Fórum lá. Eu que já fui algumas vezes lá me defender, né? De trabalhista, né? Nossa, um trânsito hoje danado. Mesmo teve uma lá que videoconferência que não requeriria prova oral nenhuma, porque o que se discutiria é matéria de direito, não dependeria de prova oral. Nós, na hora da audiência, o reclamante não apareceu, foi arquivado o processo. Se não fosse isso, eu tinha que sair de São Paulo, chegar antes das 8 horas da manhã em São Bernardo, porque a audiência é 8h20. Nossa. Chegar lá, o reclamante não aparecer, ser arquivado e voltar para São Paulo. Perdeu meio período de bobeira. Perderia meio período de bobeira. Assim eu fui arquivado e não teve grandes perdas de horário. Se deu para atender ainda o expediente interno no escritório. Maravilha. E nas empresas esse home office? O que o doutor vê? Quais os problemas que pode dar trabalhista? Tem algumas questões que ainda precisa ser disciplinada por lei. Eu não vejo questões trabalhistas nenhuma em serviço à distância. Porque as empresas podem impor um mecanismo onde fiscaliza o horário, sabe o que está fazendo e que horário. Então, eles têm um mecanismo e como se tivesse o funcionário presente na empresa. Aí distribui tarefa, essas coisas tudo. Quando há uma fiscalização assim direta, o resultado não tem sido muito bom, porque o funcionário esperaria que a fiscalização não fosse tão rigorosa assim. Exatamente. Tem muita empresa que não retornou ao presencial justamente por causa disso, né? Porque eles não se adaptaram. O funcionário não se adaptou. Exatamente. Certo. O funcionário não se adaptou. Então, isso é um problema de adaptação do funcionário e empresa. Mas, em alguns setores, se possível, pode ser realizado tranquilamente à distância. Não precisa ser, o funcionário precisar estar fisicamente na empresa, porque pode ser realizado à distância. Com relação a problemas trabalhistas, quando é à distância, está regular, está disciplinado qual o custo que a empresa deve suportar: luz, refeição, computador, essas coisas, já fica disciplinado além do salário. Sim. Entendeu? Entendi. Então, essa disciplinação precisa ser bem escrita. Diz, olha, você vai fazer assim, mas eu vou complementar o teu salário lhe fornecendo isso, aquilo. Seria. Fazendo isso, eu acho que não tem problema. O importante é aquele negócio. Tirou o vale transporte e acrescentou um vale que é a luz e a internet da pessoa. Nada mais justo. Né? O computador também. No escritório não era, na empresa, não era o computador da empresa. Então, na casa da pessoa, o computador da empresa. Acho que é o mais justo, né? Então, tudo isso precisa estar bem disciplinado, que evita aí qualquer conflito com o empregado. Agora, quando as coisas são feitas sem prévia disciplina, então pode haver problemas de reclamações trabalhistas. Por isso que a gente tem um ótimo advogado para poder nos orientar, porque nós somos home office,
98% da nossa empresa é home office. E tá dando super certo, né, Ricardo? Sim, com certeza. Porque, veja bem, com a evolução do setor contábil, hoje é tudo pela internet. Tudo Sim. feito. Tudo. Não tem mais aquele lançamento pessoal, não haver aquele trabalho manual, não tem. Acabou, o contador acabou o serviço manual do contador. Acabou a internet, a gente para. O escritório para. Aqueles livros que tinha o contador, que nós éramos chamados até de guarda-livro, né? Isso mesmo. Isso. Quer dizer, não tem Bem mais. lembrado. Não tem mais. Quer dizer, então, é uma atividade que pode ser feita à distância. Sim. Não precisa estar todo mundo numa sala trabalhando, saindo de casa e indo para lá. Os livros foram tudo substituídos por SPED, REINF Pode. e uma enormidade de nomes aí que a gente manda a declaração online para o governo e ele já sabe tudo antes antes Então, de todo mundo saber. Então, não há escrituração mais. Aquelas escriturações que fazia a ficha tríplice para fazer o resultado, tudo isso acabou. Hoje você compra alguma mercadoria em favor de fulano de tal, saiu a nota, já lançou. Saiu dessa empresa, está indo para essa empresa. Direto já. Já saiu. Essa empresa não anotou a entrada da mercadoria. O fisco olhou lá. Nem houve devolução, não houve nada. E cadê a entrada aqui? Cuidado, hein, pessoal. Entendeu? Hoje as receitas têm instrumentos bastante aprimorados para fiscalizar a movimentação das empresas. Viu? Inclusive tem mais uma aí, quentinha, né? Que agora a partir de setembro, com database setembro, com entrega em outubro, os contadores têm que entregar o resumo do cartão de crédito dos clientes e fazer a distribuição de lucro mensal. Então, isso é bom deixar aqui bem claro, porque é mais uma inovação do governo para que, né, eles tenham acesso a tudo. Porque eles não querem mais o empresário acertando as suas contas em março para a declaração de abril. Ele quer tudo fechado mês a mês, o que vai tirar do empresário manobras para arrumar as suas finanças lá no ano seguinte, quando for fazer a declaração de renda. Porque essa porta foi fechada. Agora, mês a mês, eu quero saber quanto você ganha. Entendi. Tem muita gente que vai estar perdida. Não acontece no nosso escritório, tá? Isso aí é com os outros. Sim. E as faculdades de hoje em dia, de direito, você acha que eles formam ótimos profissionais ou antigamente era melhor? E quem deve responder a essa pergunta é o Ordem dos Advogados, com alto índice de reprovação de quem vai prestar o exame de ordem e não passa. Que nós estamos aí num pessoal de 5% de aprovado. 5? É. Nossa! Quer dizer, nós temos uma aprovação. Nós estamos com uma bacharel aqui, ó. Só que ela nem fez prova, né? Não. Nem seguiu, Não nem fez prova. É que eu tô na área contábil, né? Então. O que acontece é isso. 5% só dos que vão fazer prova, Que passa. 5% que passa. Que passa. Nossa, é muito pouco. Que passa. Eu sempre sustentei uma posição. Na minha época, eu tinha um diploma de advogado em ciências jurídicas e sociais. Bastava eu ter esse diploma, eu estava habilitado na profissão. Hoje, você faz o curso, termina o curso, que não é mais social, é só jurídica, e tem um diploma que não lhe habilita a advogar. Você não tem nada. Não. Você tem que ir para um exame de ordem. Tem que fazer uma prova. Uma prova. Então eu vou pegar
uma pessoa, vou treinar ela bastante, vou ensinar direito para ela, ela não vai fazer faculdade, ela vai fazer o exame de ordem e vai passar. Não é suficiente para ela advogar? Ela não precisa fazer faculdade. Exatamente. Entendi. Essa ótica aí é... Né? E esse exame está há muito tempo ou veio de um tempo para cá? Porque no CRC eu sei que 1900, veio de um tempo para cá. Não, 1970 que iniciou aí. Já iniciou em 70? Em 70. 50 anos já. Em 70. Mas o exame de ordem era feito inteiramente nas faculdades. Aí viram que tem muito cabalhaço nesse exame de ordem, tá sendo feito nas próprias faculdades, passaram o exame de ordem para a própria ordem. Mas não resolveu nada. Agora está com terceirizada, né? É. Mas então o senhor não precisou fazer, porque o senhor se formou em 1969, ou por causa de um ano, né? O senhor não precisou fazer, então. Não precisei fazer. Não. Entendi. Eu também, no contábeis, também não fiz. Não. Acho que foi 2 anos depois que eu tirei o CRC, 2 anos depois. Mas também para quem atua na área, fica fácil, você vai fazer o exame, tranquilo, né? Eu tem me problema formei em algum. 63 pela Alves Penteado, técnico em contabilidade. Então, mas quem está na área fica fácil, a mesma coisa no direito. Se estiver advogando, acho que faz mais 5% me deixou. Nossa, eu não imaginava. Eu vou consultar também o nosso conselho, o CRC, Então. para ver qual a porcentagem disso. O nível da faculdade está muito baixo. Virou um caça-níquel. Doutor, tem uma perguntinha duas perguntinhas meio polêmicas. O que o senhor está achando aí dessa nova guerra aí instaurada aí? O que você acha? Vai ter algum problema aqui no Brasil? Vai ter o reflexo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, no reflexo na economia mundial, essa briga. Então vai afetar nós aqui também. Vai. Todo mundo, Vai, todos os economia. ramos aqui, Vai a economia. as empresas, o consumidor, vai ser Tudo afetado. vai. Nós vamos ter uma alta de preço, na economia interna nós vamos ver. Tem muitos produtos que são importados de lá, que não vão ser mais importados, vão estar escassos, entendeu? E essa briga vai nos afetar a economia, sim. Entendi. Bom, falando em política, como o senhor viu tantos presidentes passarem aí, qual que, na sua opinião, foi o melhor presidente no Brasil até hoje? Castelo Branco. Castelo Branco? E o que ele fez de bom assim? Restaurou o Brasil. Ah, é? Restaurou. Foi um dos melhores presidentes que o Brasil teve. Foi Castelo Branco no regime militar. Então o regime militar foi um negócio bom. Foi. Na época foi um negócio muito bom. Foi disciplinário, tudo. Depois que terminou o regime militar, nós tivemos um governo razoável, que foi Juscelino Kubitschek, e daí para frente só foi um desastre. Ladeira abaixo. Aí não precisa dar nome. Os desastres não precisa dar nome. Começou a gente pelo só elogia Jânio Quadro, né? Os nomes, o elogio a gente dá nome. Começou pelo Jânio Quadro, que após a renúncia dele deu áudio para tudo isso aí. E o que o senhor acha que ele fez ali? Porque ele renunciou, ele achou que o povo não ia deixar ele sair, porque foi um negócio meio, parece que foi uma... O Jânio Quadro é temperamental. Eu conheci quando eu trabalhei no tribunal, e ele aparecia pelos corredores lá do Fórum Criminal, depois de vereança, coisa e tudo. Ele era bem polêmico. E ele, eu acho que achou que podia ser o ditador no Brasil. E resolveu dar um golpe que saiu errado. Que foi, quer dizer, forças ocultas, que ele disse. Ele não aguentou a pressão. Tanto que, na época, quando ele entregou a carta de demissão para o Oscar Frota, né, que era o ministro da Justiça, não era para dar sequência imediata para o Senado. Era para aguardar que ele vinha para São Paulo falar com o Cavalho Pinto e ver como
sairia o negócio. Que acabou ele brigando com o Cavalho Pinto no aeroporto aí, e tendo uma briga feia. Mas enquanto isso, o ministro da Justiça levou para o presidente do Senado, na época o Raul Choará de Moura Andrade, que procedeu à leitura em plenário e aprovou a renúncia. E aí assumiu o João Goulart. Ele ficou bravo, João. Como o senhor é uma enciclopédia mesmo. Né? O senhor chegou a conversar com o Jânio Quadros lá no... Nós tivemos algum encontro ali no tribunal. E o português dele era aquele mesmo? Português. Ele era professor de português, falava. Português tudo. Impecável, né? Mas como advogado era péssimo, né? Mas depois ele ainda foi prefeito de São Paulo, né? Foi lembro da prefeito, Vassourinha. Governador. Varri, Vassourinha, É, lembra? Eu lembro do... É. Né, ele ainda foi prefeito aqui. Viu? É. E ele tomava umas também, né? Falavam que Tomava. Era uma pessoa muito polêmica. Eu bebo Jânio com Quadros. guerra, o negócio dele. O Jânio Quadros é polêmico. Você já atendeu algum famoso? Não precisa dar nomes. Algum famoso no seu escritório? Sim, alguns. E foi tranquilo? Olha, de um lado, foi tranquilo. Quando esses famosos aceitam orientação. Não é tranquilo quando esses famosos são arredios, né? Então aí dá um trabalho, né? É, né? É, Mas a maioria é assim, tipo, não aceita? Vamos dizer, mais ou menos, né? Uhum. Mais ou menos, né? como todos os outros, né? A maioria não ouve e depois se dá mal, né? Eu falo por experiência própria, né? Eu tive aí tive um aí que me deu muito trabalho. E bem famoso. Mas é o quê? É artista? É do esporte? É do esporte. É do esporte, né? Tem que ser, né? O esporte sempre dá problema. Entendi. É porque tem que ouvir, né? Ouvir bastante, né? Eu, uma vez fui fazer um contrato, fiz um contrato sem a anuência do advogado e me dei muito mal. Ainda bem que depois de 6 anos consegui reaver uma propriedade que eu havia perdido. Então, mas assim, mas você já viu alguém assim perder tudo por não seguir ou procurar terceiros para poder fazer algo, né, de referente ao judiciário e perder tudo e depois voltar para o senhor e pedir ajuda? Já tive. Às vezes a pessoa vai pagar, aquele lá vai pagar mais barato, né? Aí começa a ser adversa as soluções para ele, e aí procura o escritório para ver o que se pode salvar ainda. Aí dá mais trabalho. Salvar o que... a porcaria que aconteceu. Tem aquele pessoal também que acaba confiando em pessoas e colocando todos os bens no nome de certas pessoas e depois perde tudo. O senhor deve ter visto inúmeros casos assim também, né? Quer dizer, como eles querem escapar de algum problema jurídico que eles têm, eles pegam o nome emprestado e passam tudo para o nome emprestado. Aí a pessoa, tchau e tchau. Os bens são meus. E não se acautela. Né? Quando acontece isso, se ele procura ante o advogado, a gente orienta uma fórmula de se acautelar, não tendo certos riscos. Né? Você não coloca o nome de alguém que acha que é fiel e acaba perdendo tudo. Realmente, quando envolve poder econômico, ninguém é fiel, né? É fiel até a hora que ele não está com o bem na mão, né? Na hora que ele se vê com o bem garantido, ele olha para o outro e diz, dançou. Isso é uma boa dica, hein? Pessoal, é uma cuidado. Ótima dica. Tomem muito cuidado com não dinheiro. Tem amigo nessa hora, não. É complicado, né? Hoje nós
estamos aconselhando os clientes, já tem alguns diversos clientes que já estão adequados a essa função, que é o rol familiar ou patrimonial, que é blindar o patrimônio de dívidas pessoais, né? A blindagem de bens, né? É. E algo engraçado em alguma audiência, o senhor já presenciou? Deve ter, o senhor já deve ter. Perdeu a conta de quantas audiências. Ai, conta aí uma, Conta vai. alguma engraçada para nós. Conta uma aí pra nós, vai. Lembrar, viu? Deve Só ter alguma. me lembrar. Deve ter alguma, né, meio icônica assim. No Um fato momento- engraçado, No momento não lembro. e alguma briga. Briga de um familiar lá, ou alguém. Não, isso é no dia de família, né? É? Dia de família é direto, né? É. Se você puser o casal frente a frente, ele estrangula um outro, né? Mas já viu mesmo dar tapa, alguma coisa assim? Começar a bater Unhada? Então, eu tive um caso já, o meu cliente já falecido, que numa separação, coisa e tudo, que o advogado da mulher, desse que induzia a mulher a não aceitar nada, e a gente não conseguia fazer nada. Aí o juiz que estava presidindo o processo, eu conhecia bem, eu cheguei uma hora para ele e disse, olha, a única maneira de resolver isso aqui é o senhor fazer uma audiência de conciliação e na hora que for a conciliação, o senhor põe para fora os advogados e vai conversar com as partes. Porque se deixar o advogado da parte contrária vai sempre orientar a outra parte a não fazer acordo nenhuma coisa e tudo. Ele disse, você tem certeza disso? Tenho. Pela vivência, já fazia 5, 6 anos de briga nesse processo. Nossa, pelo amor de Deus. Sem conseguir fazer a divisão de bem, a partilha, nem nada, tá uma briga desgraçada. Então vamos fazer isso. Ele convocou. Não deu outro, ele fez o que eu queria. Depois de uma meia hora, ele mandou o advogado entrar e disse, eu queria só comunicar que eles fizeram acordo, eu estou fazendo a arte e terminou o processo naquele dia. Acabou. Pronto. Quer dizer, o advogado, Manobra. muitas vezes, direito de família mais atrapalha do que ajuda. Isso é experiência, né? A manobra. Isso aí Eu não não aprende na gosto- faculdade. Eu não gosto no direito de família por causa disso. As pessoas brigam muito. A lei é fácil, mas as pessoas são difíceis. Complicado, né? É. E uma coisa estúpida, assim, que o senhor já presenciou assim, não, eu quero entrar na justiça, eu quero processar alguém por uma coisa tão estúpida assim. Ah, tem Já viu? muitas. Isso aí. Eu resolvi um problema recente aí, da tua coisa. Tua prima, Ah, que tá. quer brigar com Quer brigar? o banco, tá lá brigando. Brigando por uma Tudo de- bobeira. Já está resolvido. O banco disse que não vai fazer mais nada, mas eu quero brigar. Então briga. Então pronto, né? Ela cismou que não quer ter anotação no INSS do consignado. O INSS não vai dar baixa no consignado, porque é um fato que ocorreu liquidado. Não vai ficar lá, não vai aborrecer ela, mas aborrece ela porque se pedir informação está lá. Pediu consignado que ela não pediu. Entendi. Entendi. O cadastro vai ficar. O cadastro fica. Entendi. É uma coisa impossível de você conseguir. Mas está lá. Eu vi um caso uma vez, uma separação, que a ex-esposa, né, ela queria ficar com o cachorro de qualquer jeito. Aí ele falou, não, 15 dias comigo, 15 dias seu. E foi assim. Até ela casar novamente. Ela casou novamente, teve um filho pequeno, cachorro grande, ela abandonou o cachorro na casa do ex-marido. Então, é meio estranho, né? Primeiro tinha um amor enorme pelo cachorro e depois abandonou o cachorro na casa do ex-marido porque tinha uma criança pequena e esses cachorros grandes, né? Às vezes derruba, né? Eles são bobalhões assim, mas acaba derrubando. Mas não acontece isso com o cachorro, acontece com o filho. Filho também? Filho. Nossa. A separação. Então, a primeira coisa que a mulher faz, que é os filhos pequenos, é usar o filho para obter pensão, isso, aquilo. Cortar a E visita do do outro pai. lado, o marido
você quer visitar, ela não quer deixar, enfim, aquela briga desgraçada. Ai, fica brigaiado. Eita. Desgraçada. Isso no começo. Daqui uns 6 meses, consegue a regularização da visita. Então ele vai visitar cada 15 dias, faz coisa e tudo. 2 meses passados. Ele liga para ela e diz, olha, eu tenho um compromisso, não pode ver a criança. Ah, e a mulher diz, não, você tem que ver a criança. Aquilo que ela não quer deixar ver, agora ela quer. Agora Por quê? quer. Porque arrumou um namoradinho, e o namoradinho não quer as crianças junto. Aí, pro casal, começou a ser problema as crianças. Ninguém quer ficar com as crianças mais. Porque um tem uma família, tem outra. Então, a família diz lá o novo companheiro. Eu tenho que ir manda lá pro teu marido, pro teu ex lá, é problema dele. Lá, a companheira nova. Eu, com filho, que nada, é problema da tua ex, manda pra ela. Nossa, fica aquele jogo. E fica jogando. Nós já temos aí muito crimes aí que, por causa dessa briga, jogaram a criança lá de cima, mataram a criança. É. Tem aquela dos Nardoni, não sei, né? Acho que é o Nardoni, né? Nossa, Então, complicado. complicado. Eu lembrei de um caso agora, quando eu era mais jovem, solteiro. A gente alugou um apartamento para passar um final de semana em Serra Negra. Só que esse apartamento era de pessoas idosas, e só nós de 20 e poucos anos. Então a gente bagunçou bastante na sexta-feira à noite. Ficamos tomando cerveja até altas. Quando foi umas 6 horas da manhã, baixou a polícia lá. Os vizinhos denunciaram. Aí pegou eu e mais outro amigo, levaram lá na delegacia. Perturbação do silêncio, acho que é isso aí. O delegado demorou 1 hora, mas ele veio com uma cara de sono. Aí ele chegou, aí o denunciante falou assim, e aí, doutor, teve muito caso essa noite? Não, só bobeira igual a sua. O delegado virou para nós, vocês não querem ir embora? Para não ter problema? Né? Poxa, um delegado falando, nós tudo 20, 21 anos. Não, estamos indo. Então, ó, acabou o caso, acabou. Vamos embora para casa. Então, uma bobeira terrível, né? Essa pessoa que estava denunciando nem morava lá, ele tinha alugado também. Obrigado. E o delegado, na hora, também falou, você não pode denunciar, só que morador pode denunciar. Então elas por elas, ó, eles vão embora. Aí nós fomos embora, o pessoal batendo palma assim, comemorando, vai embora, vai embora. Eu tive um cliente mineiro, era muito inteligente, ele cismou de comprar um prédio ali na Rebouças, subindo a Rebouças direito, um prédio lá, para montar a empresa dele. Era um prédio só de idosos lá. Ele começou a procurar e as pessoas idosas não vendiam o prédio. Até que ele conseguiu comprar um apartamento lá. Então ele comprou o apartamento. Quando ele comprou o apartamento, disse, agora o prédio já está comprado. Ele alugou para aquela boate Lanverroge, lá perto da coisa, para pôr as menininhas para morar lá. E está de saída. Começou a ciumeira. Não, já virou uma bagunça. As pessoas idosas, com aquelas mulheres entrando e saindo, coisa e tudo, não teve, começaram a vender, ele comprou o prédio inteiro e fez o que ele quis no prédio, e por preço desse tamanho. Aí o pessoal foi saindo, né? O Foi pessoal saindo, não aguentava. Veja só a pachorra que ele teve. Jogada de mestre. Bela jogada mesmo. Eu dizia para o Eduardo, não faz isso. Não, eu vou comprar esse prédio. Eduardo Santos Guimarães. Acabou morrendo num desastre aí na Fernandia com a Mercedes dele, caiu do viaduto. Putz. Ele deve ter dormido na direção, voltando de Belo Horizonte. Complicado. O senhor já teve algum casal, amigos, que o senhor já conseguiu fazer se reconciliar? 2.
separação ou amigo? Amigo assim mesmo? Amigo ou separação de casal? Não, depois de fazer a separação na época, coisa e tudo, eles se reconciliaram. E eu requeri a reconciliação no próprio Jalto. E se deu restabelecer o casamento. Ah, dá pra fazer isso? Dá. Eu não sabia disso. Bom. Quem sabe um dia você se reconcilia, Eu né? não sabia disso. Veja Que bem, interessante. se não há um lapso, pode. O que é o lapso que não pode? Se divorciou, casou novamente, não dá. Aí tem que casar novamente. Entendi. Porque acabou o liame. Se continuaram solteiros, ambos, é só pedir a reconciliação. Interessante. Aí, Não, pessoal, tá fácil, quem viu? quer se reconciliar aí, Ué, porque como que você vai fazer recasamento daquilo que... Então, reconciliação. Agora, o recasamento é quando você teve um outro casamento que agora é permitido por lei. Antigamente não era. Separação não permitia um novo casamento. Então podia só reconciliação. Só havia aí o problema do concubinato. entendi. As pessoas continuavam solteiras, separadas. Uhum. Depois que veio com a lei do divórcio, aí começou a dizer só depois de tantos anos que podia casar. E hoje você pode casar, divorciar na hora seguinte, casar na outra hora seguinte, divorciar na hora No seguinte. seguinte, pronto, acabou, né? E vai assim. É como é nos Estados Unidos, é à vontade. Muito Tipo rápido. Las Vegas. Tudo muito rápido. Agora não tem mais. É que antigamente tinha a parte, você tinha que ter a separação de corpos para depois fazer o pedido de divórcio, não é isso? Permanecer. Fazer 5 foi anos, alguma tudo. coisa assim. Já deu período, viu, vó? Você pode voltar já tranquila, viu? Ricardo. Doutor, vamos falar dessa reforma trabalhista que houve. As reclamações trabalhistas diminuíram demais. Só que agora estão voltando ao que era antes. Por que o doutor acha que está voltando tudo isso aí? Eu não vejo onde elas estão voltando. A gente tem percebido no escritório, né? Uma pessoa falou que agora a pessoa não paga mais se perder a causa, né? Antes pagava, Não. agora não está pagando. Veja, o que ocorreu, que deu uma parada, é que havia sucumbência por reclamante. Aí o Supremo diz que a sucumbência é em termos. Ele é condenado, mas como ele não tem como pagar, fica suspenso por 2 anos a cobrança de honorários. Não é que não tem. Ah, tá. Então, Continua tendo a cobrança. sucumbência. Certo? O sujeito fica devendo. Se perder, fica devendo. fica devendo, então. Se tiver condições financeiras, tem que pagar. Certo? Entendi. E a causa é que os advogados trabalham tão desesperados. Eles têm que buscar novamente os ganhos que eles perderam. Então, estão propondo ações aí sem pé nem cabeça, pedindo valores absurdos. Que você soma tudo pelo tempo que ele trabalhou, o salário dele, não dá 1/10 do que eles estão pedindo de indenização. Olha, eu não paguei nada durante 1 ano para ele. Ele dá tanto. Ele está pedindo quanto? 10 vezes mais. 10 vezes mais do que ele deveria ganhar no ano. No ano. Quer dizer, então, há o abuso. Quer dizer, em decorrência dessa decisão do Supremo, eles começaram a fazer as petições novamente sem justificativa de valores, entendeu? Isso é bom deixar bem claro, né? Se alguém estiver pensando em processar alguém, que a sucumbência não acabou. Não acabou. Ela foi prorrogada. Não, foi suspensa a cobrança. Enquanto, se eu provar que tem condições de me pagar, eu vou lá e cobro. Entendi. Tá, isso é bom deixar bem claro, porque muita gente
tem falado, não, agora não paga nada, vou entrar com ação, tal. A gente eu- ouve bastante isso na rua, sabe? Eu vou mandar Texto. as regras novas. Legal, isso é Tá. bom para a gente colocar nas mídias aí, para que a pessoa que é empregado, né, e que acha, né, que não vai pagar nada, pode ser que, né, dê Pode problema. sobrar para ele. Pode sobrar e o negócio é grande, né? É. Então, maravilha. Vamos lá, mais uma perguntinha para o senhor. O pessoal fala muito que várias profissões irão acabar. Você acha que isso vai acontecer no direito? Vai. Vai. Robô vai tomar conta de tudo. Vai. Já está acabando. Já, né? Triste, O não é? juizado de pequenas causas pode ser exercido sem um advogado. Do pequenas, é verdade. Pequenas causas, né? Mas, Eles querem excluir o advogado da primeira instância. então, uma pessoa comum vai assumir ou um robô? O que o senhor acha? Eu acho que por Os enquanto, processos vão a ser pessoa robotizados? comum, a própria pessoa vai, não. Tipo assim, eu coloco uma ação, quero processar o banco por juros abusivos. Não vejo a abusivos. curto espaço de tempo Não. o robô tomar conta disso, não. Tá, o chat lá, GPT, Não. coloca lá, Não vejo. não vê, né? Não vejo. Eu já vejo algumas estudantes que estão utilizando disso para fazer petições, para fazer aquilo, e que nem sabe o que está acontecendo no direito, aperta o botão e leva para o juiz e Manda nem lá. sabe o que está fazendo. Quer dizer, hoje o advogado não estuda mais como a gente estudava anteriormente. Entendeu? Então, mas o robô não vai assumir. Quem vai assumir No pode ser momento, algumas. eu não vejo cedo, eu não vejo. Então não vai precisar da OAB. É isso. Em várias instâncias não vai precisar da OAB. Da OAB. Entendi. Complicado, né? Complicado o futuro aí do. Hoje, área do por direito. exemplo, no divórcio, se for extrajudicial, quem comanda o processo de divórcio são os tabeliões, que chamam os advogados amigos para assinar para eles lá, porque precisa ser assistido por um advogado. Olha, paga um precinho qualquer e eles vão lá e assinam. Quer dizer, não é cliente do advogado, é o tabelião que chama, inventário. Está acontecendo isso. Eles têm ligação com o tabelião, diz, vem cá que eu faço o inventário teu. Aí chama qualquer advogado para assinar Só assinar. o inventário. Complicado, né? Bom, então, profissão Então- de direito está perdendo muito espaço. Então, No estão futuro perdendo vai espaço. perder mais ainda. Estão perdendo espaço. Entendi. E essa reforma tributária, como o senhor vê? É uma briga continua, né? Porque nós tínhamos direito tributário descentralizado. O que se busca é centralizar o direito tributário. Ao centralizar o direito tributário, nós vamos ter um problema grave: a centralização do dinheiro na mão do Executivo Federal, que faz a distribuição como ele desejar. E se eu for amigo do governante, eu tenho dinheiro. Se eu for opositor do governante, ele não me manda a verba para o município, para o estado. Ele vai fazer eu sucumbir por falta de dinheiro, porque todo o dinheiro vai ficar centralizado num único poder, que isso é ruim. Isso demonstra um direcionamento indesejável de regimes governamental. Entendi. Entendi. Ô, doutor Mário, eu queria fazer um pedido pro senhor. Dá um pouquinho da sua cachaça. Pode tomar mesmo? Pode. Não, mas Aqui não dá pra nós, abrir, não. gente, não dá. Não dá, tem que ter abridor. Ah, o Ricardo Isso é de não- propósito. pra Não gente. fez o serviço completo, Não, são- nem pra trazer. Não. 1h30 da tarde ainda. Eu vou te mandar umas cachaças lá de amigos meus, viu? Pô, você queria já dar uma bebidinha aqui e tal, pra gente comemorar. Te marca outro dia. Pra bememorar, né? Fez de propósito. Com certeza. Tá vendo? Ele fez de propósito.
Não é que se fosse um risquinho aí fácil Ele de não queria abrir. que eu bebesse, porque eu vou voltar para trabalhar, tá? Imagine o doutor como audiência aí, a gente tomando cachaça aí, complicado à tarde. Não é? O que vai ser? Eu geralmente durante a semana eu não bebo. Uhum. Não bebo. E sábado e domingo, quando a gente está em reuniãozinha, aí a gente toma uma cervejinha, ou toma um uísque, ou até uma cachaçinha que tem lá. Tudo. Mas não, durante a semana eu não Esquece. esquece. Tá ótimo. Doutor, tem algum conselho para quem está abrindo um escritório de advocacia agora, para algum empresário, alguma coisa que possa agregar? Porque nessa experiência gigantesca que o senhor Muita tem, coragem. Que abrir um escritório de advocacia individual hoje, coragem e muito trabalho. muito trabalho. Muito trabalho, muita coragem. Quer dizer, não é na época em que eu abri, que foi em 68, né? Eu já tinha uma certa estrutura e abri e me aventurei. Abri o escritório sozinho. Quer dizer, eu já era casado, com 3 filhos, larguei emprego no tribunal, larguei emprego lá do Banco Comercial do Estado de São Paulo, no José Maria Whittaker Neto, que é um advogado lá do chefe, e fui advogar. Essa é a coragem. A coragem. Fui advogar. Muito bom. Uma certeza mesmo, né? É. Que Tinha. Hoje está difícil começar, viu? Hoje está difícil começar. Os novos advogados têm dificuldade de começar. Então, eles têm que se agregar aos escritórios existentes. pelo menos fazer um serviço, né? Como é? Monta o Poder seu e vai se tornar fazendo, conhecido, indo, tudo. vai fazendo um serviço à Pra parte ganhar. para... Agariar clientes, viu? Uma carteira. O escritório menor que eu posso instalar, ele custa R$10.000 por mês. Não é fácil, não. Não é fácil. Com menos do que isso, você, não, Para ter isso em recorrência é complicado, né? Logo de você precisa início. ter uma carteira. Você pode ter processo, mas geralmente vocês ganham no êxito. Então, demora 5 anos. O doutor você falou não- 5, 10, 20. Se você não tiver, como eu tenho, Isso, receita 30. Já. uma carteira para consultoria preventiva aos clientes, você não sobrevive. Você não sobrevive. Se tiver só de causa, você morre de fome. Porque você pega um processo, só daqui 5 anos você vai ver dinheiro, como você vai sobreviver? Tá certo. Maravilha. Tá Você, certo. você tem uma coisa, você ganha tudo lá, a parte contária deposita em juízo o dinheiro que é teu, você vai pedir o levantamento, você não consegue o levantamento antes de 120 dias. Fica lá o dinheiro 4 meses parado. Complicado. Está na fila. Tá. Fila de espera. É, Nós temos, o contador é fila de restituição, depois de É. E vocês a fila de espera. é. Doutor, então deixa os seus contatos aí, pode falar ali, ó, deixa os seus contatos aí. Para o pessoal entrar em contato contigo, se quiser contratar os seus serviços. Eu estou localizado em São Paulo, na Avenida Liberdade, número 21, 11º andar, desde o ano 1968. E o telefone do escritório é 3241-2913. Fantástico. Maravilha. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu Nós que agradecemos agradeço. imensamente, né? Uma pessoa que fez a gente... Crescer demais no escritório. uma pessoa que fez a Uma gente sabedoria crescer demais. gigantesca. E pela sua humildade, muito obrigado mesmo de coração por ter vindo Eu ao que nosso tenho que podcast. agradecer, tá bom? Tá Obrigado. bom. Gente, obrigada a vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, tá? E a gente vai ter outros podcasts que vai ser bem interessante para vocês. Muito obrigada, CPA Prime Contabilidade.